Vamos lá, moçada, mais uma dica regressiva. Agora nós vamos tratar da situação da responsabilidade envolvendo governadores de estado, tá bom? Aqui é muito mais delicado do que a situação do presidente e, obviamente, muito mais provável de ser cobrado aí na sua prova, tá? O STJ entende que governador está sujeito à tripla responsabilização. E o que seria isso de tripla responsabilização? Haveria a possibilidade dele responder por crimes comuns, por crimes de responsabilidade e também por improbidade administrativa. Então vamos olhar aqui, ó. Sendo o caso de crime comum, quem julga o governador de estado? O julgamento, nesse caso, de acordo com o artigo 105 da Constituição, cabe ao STJ. Artigo 105 diz lá, cabe ao STJ processar e julgar governadores de estado e do DF nos crimes comuns. Presta atenção, porque no crime de responsabilidade é uma pergunta muitas vezes feita, tanto nas provas de concurso quanto nos exames da OAB, por uma razão muito simples. O candidato é levado a pensar em simetria. Quando eu falo na responsabilidade do presidente da República, eu sei que no crime comum ele é julgado no Supremo. No crime de responsabilidade ele é julgado no Senado, ou seja, judiciário de um lado, legislativo do outro. E aí vem a pergunta, governador no crime de responsabilidade, no impeachment, quem julga? No mais das vezes o candidato é levado a responder que é a Assembleia Legislativa, ou no caso do DF, a Câmara Legislativa. Só que esse entendimento está errado. Não é isso que acontece. Há uma lei própria regendo o tema. É a Lei 1079 de 50. Essa lei foi muito lembrada no noticiário de forma mais recente por conta do julgamento envolvendo a presidente Dilma, que é a Lei dos Crimes de Responsabilidade. Lá na Lei dos Crimes de Responsabilidade diz que vai ser criado, no caso de julgamento de governador, um tribunal especial, chamado a decidir se isso aqui ainda estava em vigor. O Supremo Tribunal confirmou a validade da regra. Esse tribunal especial é formado por essa composição. O presidente do tribunal, mais 5 deputados, mais 5 desembargadores. Houve no julgamento, até o ministro Marco Aurélio, ele falava que isso aqui seria um tribunal de exceção, mas prevaleceu o entendimento contrário no sentido de que governador no crime de responsabilidade será julgado por esse tribunal especial na forma da Lei 1079 de 50, tudo bem? E aí, por fim, a questão da improbidade aí é que ganha relevo, porque na improbidade não há foro especial. Se não há foro especial, quem vai julgar o governador? Vai ser o juiz de primeira instância. Juiz de primeiro grau ou primeira instância vai ser o responsável pelo julgamento do governador. Então, pelo que a gente viu até agora, no crime comum, STJ, no crime de responsabilidade, também chamado de impeachment, tribunal especial previsto na lei, e na ação de improbidade administrativa, não há foro especial, portanto, o caso vai ser julgado pelo juiz de primeira instância. Tudo bem? Tá, esse ponto já é por demais tormentoso, mas não há nada ruim que não possa piorar. Como diz um amigo, o inferno tem subsolo, meu amigo. Então vamos para o próximo aqui, ó. É porque para julgar o presidente da República, alguém precisa autorizar e alguém vai julgar, ok? Quem é que autoriza e quem é que julga? Na verdade, se for crime comum, a Câmara autoriza. Crime comum, o Supremo julga. E lá no âmbito do presidente ainda, se for crime de responsabilidade, o Senado julga. Pois bem, a primeira pergunta que se põe é se essa necessidade de autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados seria uma prerrogativa de chefe de Estado ou de chefe de governo. Explico melhor.
eu tenho um chefe de Estado em nosso país, que é o presidente da República. Mas quando eu falo em chefe de governo, eu tenho o presidente mais 27 governadores, mais de 5.000 prefeitos. Eu falo então, resumindo, que eu tenho um chefe de Estado e cerca de 5.600 chefes de governo. Pensa comigo então, se eu falar que a prerrogativa da necessidade de autorização é de chefe de Estado, ela só vai valer para o presidente. Agora, se eu falar que ela é de chefe de governo, ela desce para governador. O que entendeu o Supremo Tribunal Federal? Entendeu que a autorização era uma prerrogativa de chefe de governo. Logo, para abrir processo contra governador, o que acontece? Vai ter duas situações. Vão ter duas situações. Na verdade, o que chegou primeiro ao Supremo Tribunal Federal foi o questionamento acerca da constitucionalidade de normas estaduais que repetiam o que estava na norma federal. Ou seja, as constituições dos estados falavam que no âmbito estadual, para abrir processo contra governador, era necessária a autorização de 2/3 da Assembleia. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal falou que era válida a regra da Constituição Estadual. Então, deixa eu abrir aqui para ti, ó. A Constituição Estadual ou falou ou não falou. Se ela falou o quê? Simetria. Ou seja, 2/3 da Assembleia Legislativa vão autorizar a abertura de processo. O que o STF falou? Ele disse que essa regra prevista na Constituição Estadual era válida. Ou seja, dito de outro modo, o STF veio e falou, vale sim a regra de simetria prevista na Constituição Estadual. Pois bem, só que mais para frente chegou a situação envolvendo o governador Pimentel lá de Minas Gerais. E lá em Minas Gerais tinha uma peculiaridade, que a Constituição do Estado de Minas era silente quanto à autorização. Nada falava sobre autorização. Qual autorização? Aquela autorização de 2/3 da Assembleia. E aí, coube ao Superior Tribunal de Justiça, que é quem julga governador em crime comum, se manifestar sobre o tema. O que decidiu o STJ? O STJ acabou dizendo que, mesmo que não fale nada a Constituição Estadual, ou seja, mesmo que seja omissa a Constituição, que ela não preveja a autorização de 2/3, é obrigatório seguir. Dizendo de outra forma, falou, não interessa se existe ou não previsão na Constituição Estadual. Como é uma prerrogativa de chefe de governo, para abrir processo contra governador, necessariamente vou precisar de autorização 2/3 da Assembleia. Beleza? Então, estando ou não previsto na Constituição Estadual, para abrir processo contra o governador, vou precisar de 2/3 da Assembleia. Isso é muito benéfico para os governadores, até porque, na maior parte das vezes, eles dominam a Casa Legislativa. E para abrir processo contra ele, seriam necessários 2/3 de votos contra o governador. Beleza? Agora, não confunde uma coisa, ó. Até o professor Pedro Lenza, excelente livro, grande indicação. No livro dele tem uma falhazinha e eu falo sempre, não para dizer que o livro dele não é bom, porque pelo contrário, o livro dele é excelente. É para chamar a atenção que ele acabou confundindo com outra situação, que envolvia a prisão do governador Arruda, e aí houve uma falha, ele dizia, para abrir processo contra o governador não é mais necessário a autorização. É o contrário, é necessário sim, você viu agora, que tanto se tiver previsto na Constituição Estadual vale, quanto se não tiver, vale do mesmo jeito. Ou seja, em qualquer caso, abrir processo contra o governador, crime comum, 2/3 da Assembleia, ok? Mas vem aqui, o caso que me interessa é o seguinte, abrir processo é uma coisa, outra coisa é a
prisão de governador. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para abrir processo contra um governador, é necessária a autorização de 2/3 da Assembleia? Sim, acabamos de ver. Me responde uma coisa então. Qual o mais grave? Abrir um processo contra você ou prender você? Prender cautelarmente, prender em prisão preventiva. Ou seja, prender você antes do oferecimento da denúncia. Não tem nem denúncia ainda. Então o processo não está aberto. Pergunto, pode prender o governador? Sim, é possível prender. E aí eu te pergunto, para abrir processo, precisa de autorização? A resposta é sim. E aí eu vou voltar aqui, ó. Para prender o governador, precisa de autorização? A resposta é não. Opa! Qual o caso que foi julgado isso aqui? Era um caso envolvendo o governador do Distrito Federal. À época, o governador José Roberto Arruda foi preso preventivamente por uma decisão do STJ. Qual era a tese dele no STF? Ilegalidade da prisão, pois não foi autorizada pela Câmara Legislativa. O Supremo falou o quê? Não é necessária a autorização. Bacana? São os pontos mais relevantes que a gente tinha sobre isso aí. Espero que você continue comigo assistindo às dicas regressivas e garantindo assim a sua aprovação na OAB. Um abraço, até a próxima.